A situação climática na América do Sul segue influenciando o comportamento dos preços da soja na Bolsa de Chicago. As inundações na Argentina provocaram novas perdas de estimativa de produção do país, que é o terceiro maior produtor mundial de soja e o maior exportador dos derivados do grão, o farelo e o óleo. Alguns analistas já estimam que a produção do grão na temporada atual 16-17 seja entre 48 a 50 milhões de toneladas, um número bem abaixo da estimativa inicial, que é de 57 milhões. Em Arroio Seco, na província de Santa Fé, na Argentina, simplesmente as áreas de produção estão embaixo d'água. Exatamente, uma das mais importantes regiões produtoras de soja e também de milho tem os seus campos totalmente alagados. E essa situação, ela pode trazer e desencadear toda uma mudança no cenário internacional de abastecimento de farelo e óleo de soja. Por que isso ocorre? Porque nós estamos falando do maior exportador desses dois produtos. Vocês acompanham conosco, então, as imagens de Arroio Seco. Aliás, Arroio Seco já não está justificando o nome, porque está totalmente embaixo d'água as áreas de produção. E este é um cenário que, para essa região produtora, a província de Santa Fé, e também tem outras que estão na mesma situação. Há alagamento tanto nas áreas de produção e também nas áreas urbanas. Dá para perceber que não é apenas o campo, mas a cidade inteira está embaixo d'água. Isso acontece por conta de chuvas muito fortes que atingem e seguem atingindo, castigando a Argentina, somado a um solo argiloso com pouca capacidade, que isso que é muito bom ter um solo argiloso, mas é um solo com pouca capacidade de absorver tanta água, e isso impacta diretamente sobre a produção. Já tem gente estimando em perdas acima de 1 milhão de hectares, isso já tinha sido falado, comentado pela Associação da Cadeia Produtiva da Soja da Argentina na última semana. Bolsa de Cereais de Rosário tem trazido também pontuações que mostram uma redução na expectativa de produção. Essa expectativa de produção de 57 milhões de toneladas, mantida pelo Departamento de Agricultura norte-americano, não está considerando essa realidade, que, aliás, é muito forte para os argentinos, que vão passando por uma situação bastante complicada para a produção e devem ter fortes perdas, sim, para a sua produção de soja. Agora, uma coisa que nós trazemos e temos falado já há algumas semanas é em relação à Argentina, que é o terceiro maior produtor do grão, mas tem uma exportação de grão de soja pequena, 9 milhões de toneladas, frente aos quase 60 milhões que o Brasil exporta e também aos 55 milhões e 500 mil toneladas dos Estados Unidos, é uma exportação pequena. Mas não é aí que a Argentina é grande. A Argentina é grande nos embarques de farelo e de óleo de soja, portanto, produto processado. Fica à frente dos Estados Unidos, fica à frente do Brasil também em relação a esses produtos. Portanto, uma situação como essa que nós vimos agora e que já, de acordo com as autoridades argentinas, desencadeia quebra no campo, deve mudar o cenário internacional da soja. E, aliás, esse é um dos principais fundamentos que tem dado sustentação aos valores da oleaginosa em Chicago. Quando você tem um fortalecimento do farelo, do óleo, automaticamente puxa o grão de soja também. Vamos ver então agora dados que o Agricultura BR analisou sobre os levantamentos do Departamento de Agricultura norte-americano. Então acompanhe conosco os dados em relação à Argentina. Nós temos aqui o primeiro, que é o de produção do complexo soja na Argentina. Produção do complexo soja na Argentina fica nessa situação aqui. Primeiro aqui um comparativo entre o mercado e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Departamento americano, 57 milhões de toneladas. A média que o mercado está prevendo para a Argentina está entre 48 e 50 milhões, então 49 milhões de toneladas. E agora o Ministério da Agricultura da Argentina mostrava na semana passada uma previsão de 53 milhões e 500 mil toneladas para a soja naquele país. O que mostra que temos sim uma situação baixista para aquilo que deve ocorrer na Argentina em torno da produção de grão de soja. Previsão do Departamento de Agricultura americano ainda não constata essas perdas que nós temos com as chuvas naquele país.
Ainda tomando como base o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, você acaba de conferir, ainda estima a produção de soja da Argentina em 57 milhões de toneladas. Acompanhe conosco agora qual que é a previsão deles para a produção dos derivados do grão, o farelo e o óleo, que são exportados pelo país e, inclusive, é o país de maior exportação do produto. Enquanto a produção de grão gira em torno de 57 milhões de toneladas, veja só, de farelo alcança 34 milhões 580 mil toneladas do produto. O óleo extraído do grão da soja também tem uma produção elevada na Argentina. Ela fica em 8 milhões e 600 mil toneladas do produto. E essa estimativa que o Departamento Norte-Americano traz de produção de farelo de soja, 34 milhões 580 mil toneladas, é uma previsão altista e com elevação frente aos números que foram apresentados em dezembro para a temporada 16-17. A Argentina estaria vindo crescendo com a sua produção nas 3 últimas temporadas. É o que a Agricultura BR mostra agora, produção aqui de farelo de soja, concentrado no farelo, temporada 14-15 com produção de 30 milhões 930 mil toneladas, a 15-16 produziu 33 milhões 170 mil toneladas. Para a temporada 16-17, em dezembro, foi prevista 33 milhões 930 mil toneladas e agora em janeiro, temporada 16-17, com previsão de produzir 34 milhões 580 mil toneladas. Mas para isso, precisa que a Argentina consiga tirar aquele volume de soja dos campos. E a relação da oferta de farelo de soja da Argentina com a questão da exportação é muito importante para o cenário global como um todo. Como você já sabe, a Argentina é o maior exportador deste produto em todo o mundo. De acordo com informações, o que acontece com os farelos de soja, com a relação de farelo de soja, também impacta nos valores da soja lá na Bolsa de Chicago. Por isso que a Argentina é tão impactante assim para os negócios em todo o mundo. Acompanhe conosco agora qual que é a relação entre oferta e demanda do farelo de soja na Argentina, para você ver o quanto que é exportado. Praticamente toda a produção deste produto vai para o exterior. A produção é de 34 milhões 580 mil toneladas e o que vai destinado a outros países compradores são 32 milhões 300 mil. Portanto, praticamente quase toda a produção, apenas 2 milhões e 800 mil toneladas de farelo de soja produzidos pela Argentina ficam no país. Portanto, o país é tão importante assim para o cenário internacional do farelo de soja e, consequentemente, de todo o complexo da soja. A gente vai ver agora que, apesar de os Estados Unidos serem o maior produtor do grão no mundo, a produção de farelo deles fica muito próxima à produção da Argentina. E aí a gente vê a grandiosidade que a Argentina tem neste cenário. Veja que os Estados Unidos produzem a maior quantidade de farelo de soja no mundo, são 41 milhões 200 mil toneladas previstas para a atual temporada, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A Argentina aparece em segundo lugar, ela que é o terceiro maior produtor, fica atrás do Brasil, tem uma produção mais elevada que a nossa, são 34 milhões 580 mil toneladas. Já o Brasil fica em terceiro, com 31 milhões 350 mil toneladas esperadas para este atual ciclo. E a Argentina é tão expressiva na produção de farelo de soja que, se somar as exportações do Brasil com os Estados Unidos, não dá o volume de exportação de farelo dos argentinos. É o que nós vamos mostrar agora. A exportação de farelo da Argentina é muito mais elevada que os seus demais concorrentes. Observe que o maior exportador de farelo de soja do mundo é a Argentina, com 32 milhões e 300 mil toneladas. Brasil, 15 milhões e 200 mil toneladas de exportação de farelo, Estados Unidos com 10 milhões e 570 mil. Somando o segundo e o terceiro colocado, observe, não consegue alcançar o volume que a Argentina tem previsto de exportação na temporada 2016-2017, acima de 32 milhões de toneladas. Quando a gente fala em óleo de soja, a Argentina também tem um forte destaque. É o segundo maior produtor do mundo deste subproduto da soja e o maior exportador deste produto. A gente acompanha agora como que a Argentina se comportou neste cenário, então, nas últimas safras. Veja o quanto que ela exportou em óleo de soja. Temporada 14-15 foram 7 milhões 690 mil toneladas. Temporada 15-16, este número veio para 8 milhões 430 mil.
E a previsão para 2016-17, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também fica na casa dos 8 mil. Mas essa estimativa elevou neste último relatório de oferta e demanda. Veja na terceira coluna, onde diz o mês 12, ou seja, dezembro do ano passado, os Estados Unidos estimavam uma produção de 8.420.000 toneladas. Já o relatório apresentado em janeiro de 2017, este volume previsto veio para 8.600.000 toneladas, portanto, uma produção grandiosa de óleo de soja para um país que produz a terceira maior produção do mundo. O quadro de oferta e demanda de óleo de soja da Argentina também mostra que quase toda a produção daquele país é exportada. Vamos aos números então, temos aqui quadro de oferta e demanda para o óleo de soja. O óleo de soja tem uma produção estimada em 8.600.000 toneladas do óleo de soja, portanto, essa é a produção total da Argentina. As exportações em 5.560.000 toneladas, 565.000 toneladas, portanto, esse é o volume de exportação dos argentinos, enquanto que o consumo interno vai aparecer ali 2.970.000 toneladas. Mais uma vez, temos a concentração de toda a produção da Argentina, no caso do óleo, assim como acontece com o farelo, indo para exportação. E é por isso que nós reafirmamos, a Argentina, na questão do quadro, cenário de oferta do produto para garantir consumo no mundo, é fundamental tanto para farelo quanto para o óleo. A gente continua vendo essa situação sobre a produção de óleo de soja no mundo. A gente vai ver agora que a Argentina fica em segundo lugar. Perde apenas para os Estados Unidos, que são os maiores produtores do grão em todo o mundo. Veja comigo na sua tela, então, os maiores produtores de óleo de soja do mundo na temporada atual 2016-17, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Estados Unidos aparece em primeiro com produção superior a 10 milhões de toneladas, a Argentina, portanto, em segundo lugar, 8.600.000, e o Brasil em terceiro com 7.750.000 toneladas de óleo esperadas para este ciclo. Bom, e se no caso do farelo de soja, a soma de Brasil e Estados Unidos não chega nem à metade das exportações da Argentina, as exportações de óleo da Argentina, óleo de soja da Argentina, são quase 3 vezes superiores ao que é embarcado por Brasil e Estados Unidos somados. Vamos aos dados então? Temos aqui as exportações de óleo de soja dos 3 principais do mundo. A Argentina, com uma totalização de 5.565.000 toneladas que devem ser embarcadas de óleo de soja na temporada 16-17. O Brasil deve totalizar 1.400.000 toneladas. E os Estados Unidos, os embarques devem ficar abaixo de 1 milhão, com 980.000 toneladas sendo embarcadas de óleo de soja. Portanto, a Argentina quase 3 vezes superior à soma do Brasil e Estados Unidos em relação às exportações do óleo da soja. Esses dados que nós apresentamos, farelo e óleo, mostram o cenário da importância da Argentina nesses produtos, portanto, depois de passarem pelo processo de um processo industrial dentro daquele país. Com a Argentina tendo uma produção de soja menor, a Argentina pode até ter um bom estoque, entretanto, isso já ajuda a mexer com o mercado. E mesmo depois que nós tivemos, na última quinta e sexta-feira, a apresentação na quinta de dados do Departamento de Agricultura americano reduzindo a produção e estoque dos norte-americanos, a Argentina, com essa situação, com essas chuvas que você tem visto as imagens diariamente aqui no Agricultura BR, com essas áreas alagadas, tem uma ameaça severa sobre a sua produção de soja, que deve cair até 8 milhões de toneladas. Isso mexe com o mercado, principalmente de farelo e óleo, que sobem e tem ajudado a puxar o valor do grão de soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago.